Boa noite, turma. Sejam bem-vindos a esta nossa sexta aula, mais um dia de curso. Então, hoje nós vamos falar sobre as teorias da administração. Nós vamos finalizar essa parte hoje das teorias clássicas, neoclássicas. Vamos estar finalizando hoje. Então, como de costume, vamos ter a nossa breve revisão, relembrar o que foi visto. Então, hoje foi bem rapidinho. E tiverem dúvidas, como eu disse ontem, basta mandar uma mensagem no WhatsApp ou no Classroom, que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Então, hoje, nossa aula também será dividida em duas partes. Então, nós vamos ver teoria das relações humanas, abordagem neoclássica, teoria neoclássica, aí o restante das teorias, dentro da teoria geral da administração, e eficiência e eficácia. Então, vamos à primeira aula de hoje. Teoria das relações humanas. Então, suas origens. De onde surgiu a teoria das relações humanas? Começou com a necessidade de humanizar e democratizar a administração. Então, a gente lembra que na teoria clássica, que a administração científica, ela se voltava simplesmente para a máquina, processo, produção. Então, começou a vir a necessidade de humanizar o processo, democratizar as coisas. Então a gente viu lá que Max Weber já começou com a teoria da burocratização, onde já tinha tudo assim anotado no papel, tudo muito certinho, tudo muito organizado, só que ainda não se olhava muito o lado humano. Então começou a se democratizar, humanizar, então libertando dos conceitos rígidos e mecanicistas da teoria clássica. Então a gente sai de uma teoria rígida, mecanicista, e passa para uma teoria mais humana, mais democrática. Esse movimento da teoria das relações humanas é um movimento americano voltado para a democratização dos conceitos administrativos. Então, começou nos Estados Unidos esse movimento, foi lá que foi mais forte. E, em segundo lugar, o desenvolvimento das ciências humanas, principalmente a psicologia. Então, ele tinha aquela preocupação em trabalhar a parte psicológica do funcionário. Eles acreditavam que tudo que a gente faz está relacionado ao nosso psicológico, está certo? Então, por exemplo, eles acreditavam que se aumentasse a luz, a pessoa poderia produzir mais. Se reduzisse a luz, a força da luz, ela poderia produzir menos. A gente vai ver um vídeo daqui a pouquinho que vai falar bem sobre isso. Por exemplo, se eu colocar uma cadeira mais inclinada, a pessoa vai produzir menos. Se eu colocar uma cadeira que é mais reta, a pessoa vai produzir mais. Então eles começaram a fazer esses testes para trabalhar a psicologia. Não que eles estavam preocupados assim, com o ser humano, mas eles queriam eles trabalhavam a psicologia do ser humano. Se o ser humano fosse bem tratado, automaticamente ele produziria mais, independente de salário. Aí entra a parte da motivação. O que te motiva? Então, muitas pessoas pensam, salário me motiva. Salário não é um fator motivador. É claro que é bom, todo mundo quer ganhar mais, mas você pode começar a ganhar 10 mil a partir do mês que vem e continuar triste e infeliz. Tanto que tem muito rico infeliz, tem muito rico se suicidando. Riqueza não é sinônimo de motivação. Motivação tem que vir de dentro de nós. Então ele começava a testar essas psicologias para ver o que ia funcionar com tal funcionário, com outro, tal departamento. Então aqui, dentro da teoria das relações humanas, vocês vão assistir esse vídeo agora, um vídeo rápido também, e ele vai
assim, falar tudo que vocês precisam a respeito da teoria das relações humanas. Então, aqui a gente, depois desse vídeo, a gente já encerra a teoria das relações humanas. Então, tendo dúvidas, entre em contato comigo, mas preste bastante atenção no vídeo. Eu vou estar também mandando esses vídeos tudo para vocês lá no Classroom, para vocês terem acesso, assistir novamente, relembrar. Então aqui a gente tem a teoria das relações humanas, ela se deu através da experiência de Hawthorne. Então essa experiência, ela foi desenvolvendo a teoria das relações humanas. Então vamos acompanhar o vídeo, prestar bastante atenção, porque ele é bem importante e vai falar tudo o que a gente precisa saber sobre a teoria das relações humanas, sobre esse experimento, como funcionava, o que eles queriam. Olá! A teoria das relações humanas teve seu início no final da segunda década do século XX, mais precisamente por volta de 1930, um período difícil, marcado por recessão econômica, inflação, desemprego e forte atuação dos sindicatos. Ela surgiu nos Estados Unidos como consequência das conclusões da experiência de Hawthorne, que mostrou a necessidade de humanizar e democratizar as organizações. Vamos conhecer melhor essa experiência? A experiência de Hawthorne foi um trabalho realizado pelo psicólogo e professor de Harvard, Elton Mayo, entre 1927 e 1932, em uma empresa chamada Wesley Electric Company, na cidade de Chicago, no bairro de Hawthorne, razão pela qual foi dada esse nome à pesquisa. Ela foi dividida em 4 fases. Na primeira fase, pretendia-se conhecer o efeito da iluminação sobre o rendimento dos operários, onde 2 grupos de operários que faziam o mesmo trabalho foram submetidos a trabalhar da seguinte forma. Um grupo com a intensidade da luz variável e o outro tinha a intensidade da luz constante. A experiência teve a seguinte conclusão. Os observadores não encontraram correlação direta entre a variação da intensidade da luz, mas perceberam que os operários reagiam à intensidade da iluminação de acordo com as suas realidades pessoais. Assim, comprovou-se preponderância do fator psicológico sobre o fator fisiológico. A eficiência dos operários é afetada por condições psicológicas. Na segunda fase, 5 moças que montavam relés tiveram redução do horário de trabalho, lanches e períodos de descanso. Resultado: essa fase da pesquisa demonstrou que o desempenho das operárias estava relacionado à melhoria do relacionamento entre elas, o ambiente de trabalho, o aprimoramento do trabalho em equipe e o desenvolvimento de lideranças. Nos 12 meses em que as moças foram analisadas, verificou-se que elas gostavam da sala onde estava sendo realizada a pesquisa, porque lá era divertido e a supervisão branda e flexível. Para as moças, havia um ambiente amistoso e sem pressão que aumentava a satisfação no trabalho. Elas não tinham medo do supervisor, pois ele era um orientador dos seus trabalhos. Essas moças desenvolveram relações pessoais e transformaram-se em uma equipe de trabalho que desenvolveu objetivos comuns, como aumentar o ritmo de produção. Na terceira fase, foi analisado as diferenças nas atitudes dos grupos de operários 1 e 2 e as atitudes das 5 moças que montavam relés. Preocupados com essa diferença, os pesquisadores se afastaram do objetivo inicial de verificar as condições físicas de trabalho e passaram a se fixar no estudo das relações humanas no trabalho. As entrevistas dessa fase revelaram a existência da organização informal dos operários a fim de que eles se protegessem contra o que percebiam como ameaças da administração. Essa organização informal possui forte atuação sobre os empregados e influencia no ritmo e na produção deles. Além disso, cria punições quando algum trabalho foge das regras impostas pelo grupo. Ela geralmente é formada por afinidades pessoais e permite o surgimento de lideranças informais que mantêm o grupo unido e assegura o respeito entre os integrantes e as regras de conduta. A quarta fase foi de análise da organização informal dos operários, onde os pesquisadores constataram que o grupo informal influenciava o grupo formal, ou seja, a união e a solidariedade do grupo informal determinavam qual o ritmo de trabalho do operário e a sua colaboração para a organização. Conclusões finais da experiência de Hawthorne. Primeiro, o nível de produção é resultante da integração social, normas sociais e expectativas grupais. É a capacidade social que determina o seu nível de competência e eficiência e não sua capacidade de executar. Segundo, comportamento social dos empregados. O comportamento das pessoas é influenciado pelas regras e orientações estabelecidas pelo grupo. Terceiro, o fator psicológico é mais importante do que a capacidade física ou fator fisiológico das pessoas para seu nível de produção. Quarto,
Recompensas e sanções sociais. O comportamento do empregado está condicionado às normas e padrões sociais estipulados pelo seu grupo. Quinto, grupos informais existem nas organizações, influenciam os grupos formais e devem ser considerados para garantir o desempenho e os resultados das empresas. Sexto, relações humanas. A interação social com grupos sociais deve ser valorizada em qualquer organização para garantir a sua existência. Sétimo, a importância do conteúdo do cargo. Trabalhos simples e repetitivos tornam-se monótonos e maçantes, afetando negativamente a atitude do trabalhador e reduzindo sua satisfação e eficiência. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo do canal. Então é isso aí. É um vídeo bem completo mesmo e explica basicamente tudo o que é a teoria das relações humanas. É se voltar para o lado humano, para voltar para qualificar o ser humano. Se a gente pegar a teoria clássica, eles queriam melhorar os processos, melhorar os maquinários, melhorar as ferramentas, o ambiente de trabalho. Na teoria das relações humanas, ele quer melhorar o ser humano. Então, ele tem essa diferença. Então, aqui eu nomeei algumas das conclusões novamente, só para vocês terem, para estudar mais fácil, mas é muito importante o vídeo, porque ele é muito explicativo, muito bem feito. Então, aqui, letra A qualidade do tratamento dispensado pela gerência aos trabalhadores influencia fortemente seu desempenho. Então, bom tratamento, bom desempenho. E isso vale até hoje. É que nem eu falei para vocês agora há pouco. Não é só dinheiro, não adianta eu pagar um salário alto se eu trato o funcionário mal. Até quanto tempo esse funcionário vai aguentar? Até quanto tempo? Então tem muitas pessoas que ganham 20 mil aí de concurso público, estão largando para fazer outra coisa, para empreender, se tornar um empreendedor. Porque não suporta mais aquele trabalho, não suporta mais o tratamento daquele trabalho. Então, dinheiro não é um fator motivacional, mas bom tratamento é um fator motivacional. Eu posso trabalhar num lugar que eu ganho pouco, mas eu sou muito bem tratado, então eu me sinto valorizado. Tudo que o patrão pede, a gente não consegue falar não, porque ele tem jeito para falar com as pessoas, ele sabe como lidar com as pessoas. Então isso é muito importante, saber lidar com as pessoas, mais do que saber executar, igual foi falado no vídeo. Muitas vezes, a gente vai ver na outra aula sobre eficiência e eficácia, não basta só atingir os resultados, precisa fazer bem feito. Então tem muitos patrões que pagam bem, mas o ambiente é terrível. Os funcionários entre si não se dão, a gerência é terrível, o chefe é terrível, você não aguenta muito ali. Então, às vezes, você sai para ganhar R$1.000 a menos, mas você está feliz. Não adianta a gente ficar também amarrando num trabalho que não nos faz feliz. A gente precisa ter essa ousadia também, de buscar a nossa felicidade. Porque o que adianta eu perder a saúde para ganhar dinheiro? Igual diz o ditado do Dalai Lama, o homem perde a saúde para ganhar dinheiro, perde a família para ganhar dinheiro, e depois perde o dinheiro para recuperar tudo isso. Então ele gasta o que tem para recuperar a saúde, aí ele tenta gastar o dinheiro para recuperar a família, dando presente, dando bens. Então não adianta a gente perder o que a gente tem hoje para ganhar dinheiro, se futuramente a gente vai perder o dinheiro para recuperar o que a gente está abrindo mão hoje. Então é melhor a gente viver equilibrado, buscar esse bom tratamento que gera um bom desempenho. Se você já é chefe, é gerente, melhore o seu tratamento, porque isso vai melhorar o desempenho dos funcionários. Se você é funcionário, busque receber esse bom tratamento. Busque ser uma pessoa que tem esse respeito. Por exemplo, tem patrão que briga com todo mundo, fala com todo mundo. Por exemplo, eu já tive patrão que era assim, xingava os funcionários, falava várias coisas, mas comigo ele não falava, ele tinha um respeito comigo. Então, porque eu colocava esse respeito, então a gente pode também impor esse respeito aí no tratamento. Então, isso aí é algo muito importante. Ponto 2. O sistema social formado pelos grupos determina o resultado do indivíduo que é mais leal ao grupo do que à administração. Então, se o grupo resolver ser leal à administração, o resultado é positivo para a empresa. O resultado é negativo para a empresa quando o grupo resolve atender a seus próprios interesses. Então, assim,
O indivíduo, a gente já viu que o ideal é que eu não atenda os meus objetivos como indivíduo, mas como em grupo. E o ideal, mais ainda, é que o grupo esteja em unidade com a empresa. Porque vamos supor que tem vários grupos. Aí cada grupo se isola, é o que acontece em departamentalização. Financeiro não conversa com comercial, comercial não conversa com contabilidade. Então esses grupos vão ter atrito, então isso aí é mal para a empresa, negativo para a empresa. Então, é preciso que os grupos trabalhem em conjunto com a empresa para que se torne algo positivo, uma aliança positiva. Então, das teorias das relações humanas, é isso aí. A gente precisa, então, aprender. Nas teorias clássicas, administração científica, se estudava maquinário, se estudava processo. Teoria das relações humanas começa a estudar o ser humano. Então, agora a gente vai entrar na abordagem neoclássica. Na abordagem, a partir da abordagem neoclássica, a gente separa o clássico para o neoclássico, o novo clássico. Então, neo vem de novo, neoclássico, novo clássico. Por quê? Porque vai pegar o antigo e vai ajustá-lo, vai melhorá-lo. Então, o clássico ele não deixa de existir, ele é melhorado, ele é transformado. Então, a abordagem neoclássica nada mais é do que a redenção da teoria clássica. Então, ele vai pegar a teoria clássica e vai melhorar os processos, vai pegar tudo que ela tem de bom e vai melhorar para os dias de hoje, porque tem coisas que não funcionam hoje mais. Por exemplo, a teoria do Ford, que processo em massa, tem coisas que funcionam, mas tem coisas que não funcionam mais. Por exemplo, uma fábrica não pode falar, bater no peito e falar, só produz o carro preto. Naquela época podia, hoje não pode. Pouca gente, aliás, compra o carro preto. É um carro que suja mais, que arranha mais fácil. É difícil de vender. É mais barato na hora de comprar, mas para vender é uma trabalheira. Na hora de se bater, qualquer pessoa vê de longe. Uma lanternagem num carro branco, quase ninguém vê. Mas num carro preto, qualquer pessoa, até um leigo que não entende carro, vê. Esse carro foi pintado, esse carro foi batido. Então tem coisas que hoje não funcionam mais. Cai por terra, outras coisas estão atualizadas. Isso é a abordagem neoclássica. Então é entrar com o novo, pegar o que era velho e fazer ele se tornar uma coisa nova, mais atual, para os dias de hoje, que se encaixa na minha realidade. Então, aqui nós temos alguns fundamentos da abordagem neoclássica. Primeiro fundamento, a administração ela é um processo operacional composto por funções, como planejamento, organização, direção e controle. Então, esses que são os princípios da administração, e ele é um processo que precisa ser seguido até hoje. Segundo, a administração precisa fundamentar-se em princípios básicos. Quais são os princípios básicos da administração? Planejamento, organizar, dirigir e controlar. Então ela precisa se fundamentar nisso aí. Como que eu vou começar um projeto sem planejar? Não tem como. Como que eu vou planejar um projeto, mas eu não vou organizar as coisas direito? Eu já vou executar sem organizar. Não dá certo. É igual fazer uma receita na internet. Você tem que pôr todos os ingredientes perto de você. Porque às vezes você tem que, vai dourar a cebola ali. Põe o óleo, põe a cebola. Aí pede tal ingrediente, aí você vai olhar qual é o próximo passo. Pede um ingrediente diferente. Por exemplo, para colocar milho. Aí milho está numa lata. Até você abrir essa lata, a cebola queimou. Ou você desligou e ela já perdeu o efeito, porque você tinha que colocar o milho imediatamente na hora que ela dourasse. Então o que a gente faz? Organiza, vai lá, já deixa os produtos abertos, já deixa tudo na mesa, deixa tudo perto, para fazer tudo na sequência certinha. Então é preciso, é fundamental manter os princípios. A administração ela deve apoiar em princípios universais. Então, nós temos também os princípios universais que devem ser seguidos. O princípio universal da administração ainda continua sendo planejamento, organizar, dirigir e controlar. Então, a gente tem que seguir essas normas, seguir o que é dito em todas as empresas a nível mundiais, não só aqui. Então, tem princípios que é básico. Planejar é básico de toda empresa. Em qualquer lugar do mundo precisa se planejar, precisa se organizar, dirigir e controlar. Isso é básico, é universal. Aí tem outros princípios que pode entrar, pode ser criado, mas que não é universal.
Você não precisa usar, a Coca-Cola usa, mas eu não preciso usar. Os princípios da administração são verdadeiros, então isso aqui é um fato. Assim como os princípios da medicina, da contabilidade, da psicologia, são princípios verdadeiros. Os da administração também são verdadeiros. O que isso significa? Que não tem falhas, que é preciso usar, que é algo garantido. E a cultura e o universo físico e biológico afetam o meio ambiente do administrador. Então a gente precisa ter essa noção também, que o físico e o biológico vai afetar o meio ambiente do administrador. Então, eu preciso saber lidar com isso. Problemas físicos, problemas, por exemplo, nós hoje estamos tendo um problema do coronavírus, que é algo biológico, que está atingindo as empresas. Está travando elas também a nível físico. Então, as empresas estão se adaptando. Nós, professores, estamos aqui na internet, nos adaptando a esse ambiente que estamos vivendo hoje. Então, o administrador ele precisa saber lidar com isso. Então, eu te pergunto, e o professor que não sabe mexer com tecnologia e tal, fica complicado. Então, eles vão, só que é claro, eles estão tendo suporte, tem o TI, tem as pessoas que ajudam, a gente está se ajudando. Mas se for num mercado competitivo, onde a empresa fala, quem não dá conta se vira, tá fora. Isso vai acontecer. É o que a gente sempre faz, a gente tem que estar preparado para o mercado de trabalho. O mercado está sempre mudando, as coisas estão sempre se alterando, ninguém esperava esse vírus como veio, então a gente precisa estar preparado. E se eu tiver que dar aula por um ano só remota, eu estou tranquilo, mas tem muitos professores que não tá, vai ter que se adaptar, vai ter que colocar a internet em casa, vai ter que comprar um computador com câmera, vai ter que fazer um curso de internet, um curso de informática, para se adaptar. Então, nós precisamos estar preparados. Temos uma frase para refletirmos. Mesmo quando tudo parecer desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar e eu ficar, desistir ou lutar, porque descobri do caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir, que a gente acabou de falar. Eu podia decidir não dar aula mais, não é para mim. Gravar vídeo, isso não é para mim. Mas eu decidi lutar. Entre rir ou chorar e eu ficar, desistir ou lutar é decisão. Nós decidimos aquilo que nós queremos para a nossa vida. Vocês vão decidir se isso vai dar certo ou não, se esse curso vai dar certo ou não, se vocês vão sair daí empregados ou não. Igual eu falei com vocês na primeira aula, eu não acredito em desemprego para quem corre atrás. É claro que existe, mas mesmo em tempo de coronavírus tem gente contratando. Tem gente sendo mandada embora e tem gente sendo contratada. Então tudo depende do meu preparo. Eu coloquei um slide para vocês numa porta. Quando a porta se abrir, eu vou estar preparado? Então nós precisamos continuar trabalhando nesse sentido. Talvez as portas sejam fechadas hoje, mas ela vai se abrir. Pode ter certeza. E a hora que ela se abrir, você precisa estar preparado. Dê o seu melhor. Então, retornando às aulas, teoria clássica da administração. Principais características. Teoria neoclássica da administração. Agora nós estamos no novo. Principais características. ênfase na prática da administração, reafirmação dos postulados clássicos, ênfase nos princípios gerais da administração, ênfase nos objetivos, nos resultados e ecletismo nos conceitos. Então, vamos ver o que é isso agora? ênfase na prática da administração. Busca por resultados concretos e palpáveis. A teoria só tem valor quando colocada em prática. Então, essa ênfase na prática da administração é colocar em prática aquilo que se vive, é ter resultados concretos, palpáveis, é ser objetivo, é atingir resultados. A teoria ela só tem valor quando colocada em prática. Então a organização ela precisa disso. Não adianta a gente só ficar falando, é preciso decidir. Tem que decidir, eu tenho que tomar decisão, decidir. Não só falar, eu vou me decidir, amanhã eu mudo, amanhã eu faço isso. Precisamos tomar essa decisão, é preciso colocar em prática, é preciso de obras concretas, palpáveis.
Reafirmação dos postulados clássicos, colocar as coisas em seus devidos lugares, redimensionar e reestruturar a estrutura clássica. A estrutura da organização é realinhada. Então, isso aqui é o quê? Nós temos um postulado clássico, que é Taylor e Fayol, Weber, Ford. São pessoas da base da administração, foi eles que deram a base para nós. Agora nós vamos reafirmar, só que transformando o que eles fizeram. Nós não vamos extinguir o que eles fizeram, mas nós vamos melhorar, colocar as coisas nos devidos lugares, redimensionar algumas coisas, reestruturar outras. E a estrutura da organização ela vai ser realinhada. Lembra daquela estrutura que eu falei, linear, de staff? Nós vamos então realinhar essa estrutura, fazer algo ficar certo para os dias de hoje. ênfase nos princípios gerais da administração. Então a gente vai focar nisso. A organização ela precisa planejar, organizar, dirigir, controlar todo o projeto que ela for fazer. Como que a gente faz isso? Eu tenho um projeto novo, eu trabalho com vendas, vou fazer uma promoção. Para fazer uma promoção eu preciso planejar, organizar, dirigir e controlar. Eu quero contratar uma pessoa, então vamos planejar, organizar, dirigir e controlar. Eu quero construir uma sede, um novo cômodo, planejar, organizar, dirigir e controlar. Tudo que for fazer tem que ser baseado nesses princípios, porque senão a gente sai fora, a gente dá um passo maior do que a perna. Por exemplo, na crise é tempo de uns crescer e de outros caírem, mas eu não posso crescer pulando essas etapas do planejamento, porque essas etapas dos princípios, porque eu posso, talvez eu tenha dinheiro, mas eu não tenho planejamento, ou eu planejei algo, tenho dinheiro, mas eu não sou organizado, eu não sei dirigir, eu não sei controlar. Então, corre grande risco de eu voltar a cair de novo. Então, não adianta eu ter a oportunidade, eu preciso estar preparado para a oportunidade. Quarto, ênfase nos objetivos e nos resultados. Então, tem que focar nisso aí, está atingindo as metas, está atingindo os resultados, como que está os custos, como está o processo. Toda organização existe não para si mesma, mas para alcançar objetivos e produzir resultados. Então a gente sabe que não basta só atingir resultados, por exemplo, de venda, mas eu tenho que ter um processo bacana. Não é só o resultado que importa, o processo é muito importante. Mas no final das contas, o resultado é o que vai falar mais alto. É o resultado que a gente precisa. E o resultado completo, ele depende de atingir a meta e ter bons processos. Assim que se formam resultados. Quinto, ecletismo nos conceitos. O que é ecletismo? É você absorver coisas antigas e trazer para o seu dia de hoje coisas boas. Então, absorver o conteúdo de outras teorias administrativas. O que serve de Ford? O que serve de Taylor? O que serve de Weber, de Fayol? Vamos pegar, vamos melhorar, vamos usar o que é bom, o que é ruim descarta. Isso é ecletismo nos conceitos. Tranquilo? Então aqui fica para nós agora uma reflexão. Vamos dar mais um intervalo e a gente retorna na segunda aula. O que está te pesando? Essa imagem aqui são coisas que nos pesam. Rancores, dúvidas, escola, trabalho, passado, insegurança, mágoa, ressentimento. O que está te carregando? O que está pesando, pondo você para baixo? Pensa nisso e corta esses males. Põe para fora tudo isso para viver um novo tempo, que essa quarentena está nos proporcionando, um tempo de olhar para dentro de nós mesmos e nos tornarmos novas pessoas. Pensa nisso. E até o próximo vídeo.